pela Deise, por mim, pelo Beto, Agora entrou. que Pode estamos começar de aqui. novo. Como eu estava falando, a Caleidoscópico, né, é um coletivo atualmente cogerido por mim, Simone, Deise e Beto. A gente tem como foco a regeneração e a gente fala que o nosso foco são as quatro regenerações, né? Que é a regeneração das pessoas, que a gente só vai conseguir regenerar qualquer coisa se a gente começar da gente. Então, toda essa dinâmica de autocuidado, de autoconhecimento e de fazer melhor escolhas, né, a partir desse conhecimento. A regeneração das relações, né, que muitas vezes a gente está meio que contaminado por essa dinâmica individualista e a gente acredita que os processos cada vez mais precisam ser colaborativos e conectados, né, com uma construção que passa também pela construção do comum, né? E a relação das instituições, porque a gente precisa das instituições ainda, né? Então, qualquer coletivo que se junta é uma instituição. Então, a gente também pensa que precisa ter novas dinâmicas administrativas, novas dinâmicas, né, de escuta, de construção coletiva, de distribuição de poder, e, enfim, essas diversas coisas, e a regeneração do planeta, que a gente quer contribuir com isso, mas, acima de tudo, que serve para a gente como fonte de inspiração, de guiar, né, a construção das nossas ferramentas, dos nossos produtos a partir da inspiração com a natureza. Então, estamos aqui na Caleidoscópico, né? Desde já agradecemos aí vocês terem topado, né, vir conhecer essas moedas e porque elas só irão se constituir com a presença de cada um de vocês, né, e com a gente construindo junto, né? Então, a ideia, a Daisy, né, falou que ela tomou contato com isso hoje e que, de certa forma, né, é novo. E, na verdade, construir uma moeda também é novo para a gente da Caleidoscópico, né? Para mim, para a Deise e para o Beto. Então, estamos aqui para construir juntos e fazer um experimento, mesmo de experimentação do que é isso, né? Logicamente, a gente pensou já numa série de coisas, né? A moeda foi lançada em dezembro, junto com o Festival Regeneração de São Paulo. Então, tem algumas pessoas aqui, como o Pedro, o Rui e a Carla, que estiveram no festival e que, inclusive, já tem alguma moeda para poder validar, né? E o objetivo é a gente apresentar um pouquinho do que a gente já pensou, né? Como a Daisy disse, a gente vai fazer essa apresentação e essa conversa, muito mais do que a apresentação, em torno de 1 hora e meia, porque segunda-feira, mais do que 1 hora e meia, a partir das 8 horas da noite, não é produtivo para ninguém. E a gente não tem a expectativa nenhuma de encerrar todos os temas e todas as abordagens que essa questão de moeda pode trazer, né? Então, nós colocamos aqui uns possíveis caminhos, né? São algumas temáticas que a gente separou para o encontro de hoje. Não necessariamente a gente vai passar por tudo, não necessariamente a gente precisa passar por todos os pontos até entender a moeda. E a ideia que eu queria fazer de convite para vocês é que a gente faça algo dialogado. Então, quando tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma observação, algum incômodo, ou não entendi, qualquer coisa, interrompe, né, tal, levanta a mãozinha aí, fala, abre o microfone, fala, e a ideia é a gente fazer como se fosse uma roda de conversas aqui mesmo, né? E a nossa moeda, a princípio a gente deu o nome dela de Regen, né? Nós estamos olhando se vai ficar esse nome mesmo, mas a princípio a gente apelidou ela carinhosamente de Regen. E, e aí a gente estabeleceu essas perguntas. Vocês querem escolher o caminho ou vocês querem que a gente vai tocando aqui pelo caminho
digamos, lógico ou um caminho possível do que a gente pensou. Se vocês quiserem, podem escolher os caminhos também, que os assuntos são. Se ninguém falar, eu vou começar pelo porquê aqui e vou seguindo. Ô, Deise e Beto, vocês olham o que está no chat para nós? Natália, Eu falei ritmo e frequência. isso. É, bem, ritmo e frequência é um pouco de como a gente imagina que eu vou ir seguindo pelo que vocês forem trazendo, tá? Quando a gente vai construir uma moeda, né, colaborativa, tal, a gente tem um grande desafio do próprio processo de colaboração nesse mundo acelerado que a gente vive, né? E o mundo acelerado que a gente vive não é à toa, né? Tem um porquê de acelerar, que é cada vez que acelera mais, cada vez que coloca a gente mais no modo automático, menos crítico e menos reflexão a gente acaba fazendo, né? Então, mas, por outro lado, quando a gente está num processo colaborativo também, não adianta a gente querer que todo mundo esteja no mesmo ritmo e na mesma frequência, que isso também não vai ser uma realidade. A gente não vai, quando está todo mundo andando, fazendo uma caminhada junto, vai ter uns que vão na frente, outros que vão atrás, e a gente vai ter que descobrir como que a gente lida com esse ritmo e com essa frequência. Então, a nossa moeda, vocês vão ver, foi até uma das perguntas que a Mônica trouxe, assim que ela viu a ideia. E boa noite, Mônica. A gente fez uma apresentaçãozinha inicial aí, depois no final, se der, você apresenta-se também. Mas foi uma das primeiras perguntas que a Mônica fez quando ela viu a moeda, foi até essa. Ah, nós temos que lastrear a moeda, que vocês vão ver que depois tem um passo a passo de como que a moeda circula, né? Então tem uma parte de um lastro coletivo da gente lastrear coletivamente a moeda. E aí, mas como que eu vou lastrear? Eu vou ter, no meio do meu dia a dia corrido, eu ainda tenho que colocar mais função para mim, mais ação para mim. Como que isso funciona, né? Então, acho que isso a gente procurou ajustar pela nossa própria experiência até de trabalhar em coletivo, né? Eu, Beto e Deise estamos juntos há alguns anos. Isso já foi questão para nós até muito pouco tempo, e agora a gente está conseguindo ajustar esse ritmo e essa frequência para não deixar a bicicleta cair, né? Beto, você quer comentar um pouquinho disso? Você que ficou mais inspirado aí nessa questão do ritmo e da frequência. Oi, sim, quero sim. Boa noite, pessoal. Obrigado a todo mundo por estar aqui. Foi bom você ter me passado o bastão exatamente na hora que eu consegui sair do celular e vir pro computador. É, o ritmo, ele tem a ver com a progressão, a maneira como a gente segue andando, tá? Esse foi um ponto-chave para a gente ano passado, no Caleidoscópio, né? A Se e a Daisy começaram a plataforma, depois eu vim, e no ano passado a gente experimentou várias maneiras de dar ritmo para Caleidoscópio, outras que a gente ainda não imaginava em fazer, e a gente entendeu, né, que o nosso ritmo ele é um devagar porque temos pressa, né, e muito relacionado com vamos dar os passos rápido o suficiente para que a gente faça a transformação, mas na velocidade adequada para que todos consigam vir, né? E a ideia é que é um valor essencial para a gente, a ideia é que todo mundo consiga, à sua maneira, dentro do que pode disponibilizar, se sentir integrante e participando desse ritmo, desse movimento de regeneração que a gente propõe através das quatro regenerações. E a frequência, ela está relacionada com em que a gente está imerso, cada um de nós individualmente, e o que a gente traz para o coletivo, e também a gente, estando no coletivo, a gente também toma desse coletivo, né? Pega, se contagia, com qual frequência, né? E é a energia que a gente está colocando, não no sentido
da energia elétrica ou da energia base do movimento, mas o campo que a gente está construindo energético para que isso aconteça. E aí eu estou falando de frequência como a gente ouve aquelas frequências às vezes, né? Ah, vou ver uma frequência binaural aqui para isso, para aquilo. E existe uma escala que que a gente tomou aqui como referência, que ela vai desde aquelas frequências mais densas, eu não vou chamar elas de frequências baixas, eu acho que são frequências que a gente sempre está correndo para não ir para elas, mas às vezes quanto mais a gente corre, mais a gente entra lá, como se fosse uma areia movediça, que a gente está falando de culpa, medo, orgulho, e a nossa intenção é trabalhar muito mais nessas frequências que são um pouquinho mais sublimes, né? Frequências como a disposição, o amor, a paz, porque elas são frequências que estão relacionadas com a regeneração que a gente quer entregar para o mundo. Então, o convite, quando a gente fala em ritmo e frequência, é a gente andar devagar porque a gente tem pressa, né? Andar sempre, mas também sempre atentar para quem está em volta. E quando a gente fala da frequência, está sempre sustentando um campo que seja um campo de regeneração, de inclusão, de apoio, de cuidado, de escuta, principalmente aí de disposição, amor e paz, são valores importantes para a gente. Acho que isso fica direitinho, né? Sim. Dê, quer comentar alguma coisa? Eu quero complementar e continuar do que o Beto falou. Quando a gente fala de frequência, né, gente, e a gente aqui está falando de dinheiro, né? Entre aspas, que a moeda regenerativa já parece um contrassenso, né? Como a moeda vai ser regenerativa, pensando no que a gente acredita desde criança, o que falam sobre o dinheiro e assim por diante. Então, hoje em dia, por si só, essa palavra dinheiro, de alguma forma, já carrega uma frequência, às vezes, não tão bacana. E uma das propostas aqui das moedas regenerativas é rever também essa frequência com a qual o dinheiro está impregnado, né? Uma frequência, muitas vezes a gente resiste de tanta crença que veio, que a gente ouve desde criança sobre dinheiro, e aqui nesse slide tem uma pequena coleção aqui do que a gente acredita sobre dinheiro, coisas que a gente às vezes ouve da família, ouve ao nosso redor, ouve no trabalho, né? Então, exemplos: dinheiro é sujo, dinheiro corrompe, gente rica é fútil, desonesta, só pensa em si, é preciso trabalhar e ralar muito para ganhar dinheiro. Volta lá, se minha mãe falava que eu tinha que ralar a barriga no balcão, então eu fali meu primeiro negócio, de tanto que eu acreditei nisso, que eu tinha que ficar ralando, não podia gostar do que eu fazia, né? Tinha que ralar a barriga lá e senão eu não ia ganhar dinheiro. Então eu fazia o que eu adorava, mas eu não ganhava dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz problema, precisa acumular, preciso guardar, preciso poupar, para me prevenir de alguma coisa que já tem uma vibração baixa, né? De ficar velho, de ficar doente, de, sei lá, ficar na sarjeta, mil coisas que a gente imagina aí que tem que acumular o dinheiro, e ali tem mais alguns exemplos, inclusive publicados para crianças, como dinheiro não cresce em árvores, dinheiro não aceita desaforo e assim por diante. Então, é uma coleção de crenças, de coisas que as pessoas acreditam e que a gente foi acumulando desde criança. Ou seja, é muito desafiador a gente pensar nessa energia de troca, que na verdade é isso, né? Trocas existem desde tempos, enfim, desde que o homem começou a se relacionar com outro homem, lá atrás, nas aldeias antigas, existem trocas. Você trocava, sei lá, um vegetal por um animal, seja lá o que for. As trocas são imprescindíveis para a gente sobreviver. Mas quando elas ganharam essa roupagem do dinheiro da forma que se desenvolveu na nossa cultura, isso ganhou uma carga vibracional também baixa e que para a maioria da humanidade, menos para uns 10% que são muito ricos, ali, ou sei lá quantos por cento que são muito ricos, dinheiro é difícil de ganhar, dinheiro pode ser ruim, e as pessoas vivem por conta de acreditar nessas coisas, vivem muito na escassez, né? Ou se troca de pro próximo ali, para eu comentar outra.
Então, gente, um dos desafios deste grupo, inclusive, não é apenas sobre as trocas em si, e sim a gente trabalhar essa mentalidade de escassez que traz, que é o que essas crenças sobre dinheiro evocam, né? Então, a gente trabalhar velhos pensamentos, essa sabotagem que não é muito consciente, essas frases que vêm na nossa cabeça sobre dinheiro, os paradigmas antigos de exploração, um monte de coisa que a gente tem sobre dinheiro. Então, tudo isso também a gente quer trabalhar nesses encontros. Então, a gente já está aliando o dinheiro aí, ou as trocas em moedas, com uma coisa mais regenerativa, que é uma nova forma de pensar. Ou seja, nosso objetivo também é superar pensamentos de escassez aqui, tá? E as moedas regenerativas, elas facilitam muito esse processo, porque a gente não olha só o dinheiro, a gente olha para além do dinheiro. Aí a Carla, que é fluxonomista, alguns que têm contato com a fluxonomia já sabem, né? Na fluxonomia a gente olha para além do financeiro, a gente olha também para o conhecimento, para os seus recursos sociais, para os seus recursos enfim, de ferramentas que você já tem. A gente vai falar mais disso ao longo do percurso, tá? Mas a gente olha os nossos recursos de uma forma mais ampla e isso já deixa a gente ficar muito mais abundante, porque a gente já reconhece que tem um monte de coisa, de talento, de coisa boa que a gente pode trocar para além só do financeiro, da moeda. E aí é isso, o recado final dessa partezinha que a Natália escolheu é que se a gente dirigir a nossa vida só com base no passado e nas crenças que a gente ouviu desde a infância, na adolescência, no mundo tradicional do trabalho, e continuar fazendo sempre igual, os resultados vão ser sempre iguais e a gente nunca vai sair de lugares de escassez. Então, o convite aqui é se abrir para uma nova experiência, se abrir para uma confiança em grupo para que a gente experimente isso com menos julgamento com essa coisa das moedas e possa realmente trocar. Se alguém quiser Alguém quer. fazer isso, se alguém quiser trazer algo sobre esse tema antes da gente trocar de tema, fica à vontade. Eu caladinho ainda. Então, e isso é um desafio também, né, gente? Porque, de certa forma, toda a dinâmica do mundo muitas vezes quer que a gente opere no medo, na escassez e tal, inclusive, para poder continuar, né, sendo cooptado pelo sistema, né, digamos assim. Então, isso também é um desafio da gente tentar fazer um experimento que rompa essa dinâmica. Quem quer ser o próximo a escolher? O Natália também, se quiser escolher outra dinâmica, a gente vai fluindo aí de acordo com o que vocês tiverem curiosidades. Construção da moeda comum. Tá. Algumas das coisas, né, a gente já até acabou colocando aqui, falando do ritmo, mas a gente colocou aqui alguns parâmetros que são alguns primeiros rabiscos, assim, do que a gente considera que é importante quando a gente pensa nessa questão da moeda comum, sabe? Então, a primeira coisa foi essa questão de visualizar a mudança e a escassez, que a Deise estava até agora falando. A ideia é que a moeda, que essa moeda seja construída através desse experimento na plataforma Caleidoscópio. E é como se cada pontinho dessa imagem aí do início fosse um de nós, mas muitas vezes na nossa dinâmica tradicional a gente acaba vendo valor em quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, né? E, na verdade, a gente acredita que o valor está muito para além disso, né? E com a própria metodologia da fluxonomia, que a Deise também comentou rapidinho, e a Carla também, a gente considera que existe recursos tanto na dimensão cultural, né? Então, todo mundo tem uma série de conhecimentos para colocar aqui para circular, uma série de habilidades, competências, né, que pode ser inseridas aqui. Ah, os próprios recursos ambientais, né? Então, e aí ambientais não só
de ambiental natureza, digamos assim, mas ambientais no sentido também de infraestrutura, né? De tipo Una de 20, 2 integrantes. máquina, computador, sei lá, casa, por exemplo. Eu passei 5 anos itinerando, a grande maioria da parte do tempo eu estava na casa de algum fluxonomista que já enxergava também que isso poderia ser um recurso. Então, assim, tem outros, né, formas da gente trocar que não seja só o dinheiro, que não seja só o conhecimento, mas que tenha essa questão ambiental, ou até mesmo da outra dimensão que é a social, né? Tipo, trocar contatos, né? O Pedro mesmo que está aqui é um influencer, então ele já está vivendo um pouco de qual que é a potência dessa questão de, eu tenho muitas pessoas me seguindo, eu tenho, como que eu faço isso, tal e tudo mais. E da própria questão também do tempo, né, investido e também dos produtos, dos recursos que a gente tem, dos produtos, dos serviços, né? Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem design, a gente tem advogado, a gente tem facilitador gráfico, a gente tem ambientalista, né? Uma diversidade muito grande e que, com certeza, em algum momento, essa diversidade pode ser utilizada em prol desse coletivo, né? E quanto mais diverso a gente conseguir ser, numa diversidade que esteja alinhada, né, com outras dimensões, como reciprocidade, tal, e objetivo comum, né, todos, digamos assim, pelo menos com os vetorizinhos virados para a mesma direção de querer construir esse experimento, a gente vai conseguindo ainda ter mais abundância do que a escassez, porque aí, se eu faço um grupo para gerar uma moeda que todo mundo é designer, vai ter troca? Vai, porque tem conhecimentos diferentes do designer, tem infraestruturas diferentes, tal, mas vai ser uma troca mais limitada do que a gente, cada um partindo de um contexto, de uma realidade diferente, né? Agora, tem a questão do fluxo e da circulação e do acúmulo, né? Se a gente aprende nas moedas tradicionais, né, que a gente precisa acumular, 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 tal, muito nessa dinâmica do próprio medo, na dinâmica de pensar na vida para frente e tal, e tudo que falam para a gente de investimento praticamente é acumule e cuide de você conseguir garantir o seu sucesso de sobrevivência até, né? Mas existe também a questão da circulação. E aí, se a gente olha até em aspecto de macroeconomia, por exemplo, uma das formas, inclusive, de tirar, digamos assim, os países do buraco tal é você colocando mais dinheiro para a circulação e motivando essa circulação dos recursos, né? Por exemplo, a gente já vivenciou isso no Brasil, né? Quando a gente conseguiu ter as classes, né, tendo mais recursos a crédito, por exemplo, só o fato de ter ali a possibilidade do crédito fazia uma movimentação na própria economia. Então, se isso funciona no macro, isso também pode funcionar no micro, né? Então, isso é uma premissa assim que a gente tem. Se a gente perde esse medo de tipo, vou colocar para circulação e vou confiar que pode ser que a gente crie um coletivo tão potente, né? E até mesmo assim, eu estou circulando tanto que eu sou visto ali naquela rede e naquele coletivo de uma forma muito dinâmica. Então, como eu estou muito dinâmico, eu vou quase que pela inércia ali do movimento, né? Já que o Beto trouxe a questão do ritmo e da frequência. Então, quase que é aquela questão que o Beto falou: andar de bicicleta devagarzinho é mais difícil do que quando a gente pega o embalo, a gente equilibra melhor. Agora, lógico que isso também vai ser experimentado de acordo com o tanto que a gente se coloca à disposição para ir rompendo isso, né? Então, como que eu faço para esse acúmulo? Que tanto que eu vou investir aqui de tempo? Vou começar a investir no só um pouquinho e depois eu vou investir mais. Não está funcionando, então quero investir, vou apostar nisso aqui e tal. Então, a gente vê que, pela nossa própria experiência na comunidade, tem horas que eu estou mais
né, ativo, tem horas que eu estou menos ativo, tem hora que eu estou colocando mais energia, menos, e a gente vai contabilizando isso. E aí a construção da moeda é coletiva. Então, assim, não é que Simone, Beto e Deise vão ficar aqui horas e horas se virando para poder cuidar de todo mundo e todo mundo ficar ali numa atitude passiva. Porque se for assim, eu, Deise e Beto, a gente também não aguenta equilibrar esse ritmo e essa frequência. Né? Então, a ideia é que a gente vá se experimentando como que é essa criação. E também nós não somos detentores do poder, como a gente falou, são os primeiros rabiscos, né? A gente nunca construiu uma moeda coletiva, né? Isso não é, digamos assim, um trabalho que a gente é experts para fazer, é uma vontade de experimentar. Lógico que eu já estudei bastante isso, desde já participou de diversas moedas, o Beto também, mas são coisas que a gente vai ir aprendendo, inclusive pela ação, reflexão e ação desse próprio grupo. Tipo, ó, isso está funcionando, isso não está funcionando e tal. E a ideia é essa, de ir na propriedade mesmo, que a moeda seja de todos nós, né? Que não seja um banco nem privado, nem um banco público, mas que seja um banco coletivo e que a gente vá construindo essas relações e com cada vez mais transparência e confiança para a gente conseguir ir construindo essa moeda em comum. Diga, Beto. Eu quero enfatizar que é um convite, né? Quem tiver conhecimento sobre outras moedas regenerativas, experiências, desde uma visão de vivência até uma visão mais acadêmica, quiser bater um papo com a gente está aberto a isso. E também dizer, né, a Simone foi super modesta, né? Tem muito estudo dela para a gente chegar nesse protótipo, assim como tem vários experimentos anteriores na Caleidoscópio. Então, é importante vocês saberem que é algo que a gente vai continuar construindo, mas que a gente traz alguns lastros, né? E aí, por isso que hoje a gente, de certa maneira, rege isso. E também porque ter a moeda significa muito para a gente caminhar no sentido das regenerações. Então, que é romper com a visão de escassez e olhar de forma abundante. Então, tem bastante estudo, bastante trabalho, bastante experiência já que a gente traz, o que não inviabiliza vir mais estudo, mais trabalho, mais experiência, mas não é assim é o primeiro protótipo do Regen, não de uma experiência de moeda compartilhada ou de trocas e outras experimentações de multimoeda. Eu ia comentar, eu conheço duas iniciativas de moedas de regeneração, ambas chamam seeds, seeds de semente, né? Uma é uma plataforma mais antiga, que chegou a ser monetizada, e outra é uma mais recente, é Seed Social, acho que é de Portugal. Esse eu acabei saindo do grupo porque não é tanto. Eu não entendi muito o propósito da moeda, mas é para voltado para as coisas de regeneração. E ambas chamam seed, né? Aí que se alguém quiser procurar também. É, bem legal você ter trago isso, Lucas. O CIDS aqui do Brasil, a gente até trouxe ele como um exemplo, né? Foi uma experiência que tanto a Deise quanto eu, não sei se mais alguém que participou, acho que talvez a Mônica também tenha participado, e que foi uma moeda que teve, inclusive, um boom muito rápido, né? Então, muito rapidamente, ela começou a sair na mídia, até teve financiamento da Mastercard, né? Teve algumas rodadas de financiamento, tal e tudo mais. E aí eu acho que vem um pouco até essa própria questão do ritmo e da frequência, sabe? Eu vejo que ela cresceu tão rápido que ela não conseguiu analisar todos os riscos que tinha, né? E por a minha percepção de ver, né? Não, lógico que não é a única,
acabou sendo uma moeda que não deu certo, porque cresceu muito rápido, gerou ali uma dimensão de poder. Então, quem que tem o poder para escolher qual que é o projeto que vai ser financiado ou não, né? E aí começou um lobby ali de um votar no outro, votar no outro, votar no outro, e de fazer lobby mesmo para ter o seu projeto escolhido, e aí acabou se perdendo nesses princípios e nesses propósitos, sabe? Então, é, e por isso que a gente trouxe essa questão do ritmo e da frequência, porque às vezes a gente vai até querer acelerar demais e falar, gente, calma, vamos dar uma pausa aqui também, né? E vamos olhar como que a gente está caminhando, como que a gente não está caminhando, para ver se faz sentido, se não faz sentido esse caminho que a gente está tomando, né? Então, por isso que inicialmente a gente pensa em começar com um grupo pequeno, assim, sabe? Começar com um grupo de 20 pessoas, 25 pessoas. A gente até tinha pensado em falar assim, vamos começar com um grupo que já está mais próximo da Caleidoscópico, tal e tudo mais, mas a gente falou, não, vamos abrir, porque pode ser que apareçam pessoas também interessantes e que mais do que estar próximo ou não estar próximo, precisa estar querendo fazer, né? Então, se tiver outras pessoas que queiram estar junto fazendo, mesmo a gente estando se conhecendo, a gente pode ir experimentando isso também, né? Então, é um pouco isso. Mais comentários, mais dúvidas? Deb, Nessa se abriu linha aí. com licença, nessa linha de outros projetos, né? Aqui em Sorocaba teve um banco do tempo, ficou um tempo funcionando o site e tal. Seria algo nessa linha, o Regen? O Banco do Tempo pega só a dimensão do tempo, né? E investimento de tempo. A gente quer ir além, porque a gente quer não só o tempo, mas o conhecimento, as próprias infraestruturas, as próprias relações e até mesmo o dinheiro, né? Vocês vão ver que quando a gente chegar lá mais para frente, de acordo com a conversa aqui, quando a gente for mostrar, né, como que funciona, como operacionaliza, já que você trouxe isso, eu já vou até trazer isso, né? Uma das coisas que a gente pensou é que também tem muita gente que está empreendendo e aí começa os processos colaborativos e fala, oh, que legal, o processo colaborativo, vou lá, vou investir, e aí é tão legal que investe muito mais tempo, não equilibra com as outras dimensões e, de certa forma, a gente ainda não paga, por exemplo, conta de luz com o regime, né? Então, a gente não paga muitas das contas, né, alimentação, muitas das coisas com o regime. Então, as próprias moedas sociais, por exemplo, né, das comunidades, tal, elas conseguem comprar alimentação, conseguem comprar comida, tal e tudo mais, porque elas montam essa rede, inclusive com a infraestrutura básica, né? A moeda de Palmas, por exemplo, agora ela está. A moeda Palmas, quem não conhece, foi a primeira moeda social. Vou até colocar aqui algumas inspirações aí, que é onde a gente está mais ou menos conversando. Mas a moeda Palmas, né, tá aqui uma parte do site deles, foi a primeira moeda social do Brasil, né? E hoje já são diversas moedas sociais. Se vocês entrarem no site lá do Palmas, vocês vão ver que hoje eles já têm, inclusive, assim, por exemplo, começaram com essas moedas coletivas e montando uma rede de infraestrutura para poder circular o recurso localmente, né? Foi assim que começou lá por 98, se eu não me engano. Então, e aí eles começaram com isso, depois a moeda Palmas até teve um incentivo de rodar o Brasil em outras comunidades para poder apresentar como que fazia tal e fazer em outras comunidades, diversas outras comunidades construíram as suas próprias moedas, né? E a partir dessa construção das próprias moedas, eles foram ali exponencializando aquela comunidade que estava ali, né? Que era bem assim, tinha ali um banco local que produzia a cédula. Muitas das cédulas, vocês vão ver que tem até a questão dos princípios, né? Do que
quais são os valores que essa moeda circula. Então, por exemplo, tem o Banco Comunitário Paulo Freire, né? Então, tem ali uma série de princípios, e aí eles desenhavam, construíam essa moeda. E hoje em dia, uma coisa bem legal é que essas moedas elas já funcionam como um cartão de crédito e já tem uma organização a nível de Brasil que se intercomunica. Então, por exemplo, se eu estou numa comunidade vulnerável lá do Palmas, vou para outro local que também tem uma moeda solidária, os meus Palmas eu consigo converter naquela moeda solidária, e estando em outra comunidade eu consigo ali também usufruir da rede local estabelecida ali naquela comunidade. É, e aí é bem legal, por exemplo, essa questão das moedas. No final do ano, agora, se eu não me engano, em novembro, eu tive num congresso de gestão social, e o Joaquim, que é o cabeça, assim, né, que foi o cabeça da moeda Palmas, que desde 98 está trabalhando com isso, e que hoje é o presidente da Associação Brasileira das Moedas Sociais. Ele estava lá e ele estava contando que ano passado foi um ano muito bom, que eles estão quase conseguindo negociar com o governo federal para poder as moedas, para o Bolsa Família ser pago através de moedas sociais, entendeu? Então, a gente acha que é uma coisa que é pequenininha, mas quando a gente vai ver, já é uma coisa grandona. Imagina se eles conseguem realmente isso, né, do Bolsa Família, muito, né, eu não sei quanto que é, digamos, o faturamento do Bolsa Família hoje, mas o investimento, né, do Bolsa Família hoje, mas imagina isso circulando nas comunidades via moeda social e fortalecendo, fazendo o que a gente falou que é importante, que é a circulação ali dentro das próprias moedas. E eles estão agora também indo para um caminho muito interessante, que é, além das moedas sociais comunitárias, eles começarem a pensar em questões socioambientais. Então, por exemplo, ele estava contando também que já tem uma moeda lá no norte, não vou lembrar agora qual cidade do norte, mas lá no norte que, por exemplo, é uma moeda de uma cooperativa de resíduos, e que ela faz os empréstimos com lastro em resíduos. Então, a pessoa chega até lá e fala, eu estou precisando de, sei lá, R$ 500, né? Aí o banco comunitário dá os R$ 500 na moeda social da cooperativa, e a pessoa paga através dos resíduos. E aí ele estava comentando que, inclusive, é muito legal, porque eles viram que começou a aumentar o volume de resíduos que chegava depois que eles fizessem isso. Porque era como se fosse assim, imagina que eu peguei um empréstimo, eu vou chegar aqui na comunidade da Caleidoscópio e vou falar, pô, Deise, eu precisei pegar um empréstimo ali na cooperativa, será que você não me ajuda a juntar umas latinhas suas aí, não? Umas latinhas de não sei o quê, uns PET e tal, não sei o quê, e aí outras pessoas que não faziam a coleta e a reciclagem começaram a fazer para apoiar as pessoas que precisavam tirar um empréstimo para ajudar a pagar, entendeu? Um outro exemplo, por exemplo, o Banco Palmas está fazendo usinas fotovoltaicas, né? E aí, a partir das usinas fotovoltaicas, eles vão e começam a financiar a energia, a distribuir a energia dentro da própria comunidade. Então, usando, de certa forma, a moeda social quase para gerar ali uma independência, assim, né? Eles têm também a questão dos microcréditos, né, que também é legal, que aí vem um pouco, né, dessa teoria do próprio Yunus, que muitos de vocês devem conhecer, mas esse livro é um livro antigo, mas é um livro bem bacana, que conta como que o Yunus, que era um professor de economia, foi pensando em outras realidades econômicas para acabar com a fome em Bangladesh, né? E aí ele foi para esse caminho do microcrédito, montando coletivos, né, principalmente de mulheres, e fazendo diversas dinâmicas, que aí eu não vou contar todas aqui não, porque aí seriam horas e horas de encontro, fazendo dinâmicas para isso, né? E aí a moeda que o digital, que o Lucas falou também, que é o próprio CIDS, né, que foi uma criptomoeda brasileira, que teve esse boom aí e tal e tudo mais. Desde levantou a mão?
Quer Eu comentar um levantei a pouquinho? mão para citar. O Lucas hoje comentou comigo também. A gente lembrou da Prospera, né, do Oswaldo Oliveira, que também foi uma referência aí no, dos primeiros a fazer coisas nesse sentido. E eu queria comentar do Reconomy, que é uma moeda lá do Rio de Janeiro, ela é ligada ao Transitions Town, que é o movimento das cidades em transição. A Mel Bivar é fluxonomista também, então ela também tem esse pensamento. E é interessante porque eles formaram uma moeda a partir de uma comunidade de artistas. E esses artistas não tinham, enfim, não tinham, precisavam de meios de troca, tal, mas não adiantava trocar entre eles. É um exemplo de diversidade do que a Simone falou. E aí eles convidaram uma comunidade próxima que, enfim, acesse das cestas orgânicas, tudo, e começaram a trocar arte por cesta orgânica. Então é uma forma de você viabilizar coisas que você não conseguiria só entre os artistas, né? E para o pessoal das cestas orgânicas, divulgação, não, uma série de coisas que eles também não alcançavam. Então, importância da diversidade para que a moeda continue existindo, né? E aí tem uma coisa também, sim, que tem muita moeda que é local, justamente por isso, porque a comida tem que ser localmente, né? Não dá para você pensar em logística, também complica. Então, tem muita comunidade, por exemplo, Ecovilas, tal, que eles já têm uma moeda de circulação interna, porque é muito mais fácil entre pessoas que estão próximas e tal, apesar que a gente pode trocar infinitamente coisas intangíveis também, né? Mas falando de comida, ainda não temos essa possibilidade. E tenho a Camila É, depois de mim com a mãozinha levantada. Camila quer falar? Primeiramente, boa noite, pessoal. Joelma me convidou aí para participar, não consegui entrar no início, eu entrei um pouquinho depois. Só me apresentando rapidamente, eu sou cientista socioambiental pelo UFMG, trabalho aí já há anos com catadores de materiais recicláveis, majoritariamente em Minas, mas também já trabalhei no Rio de Janeiro, Espírito Santo. E quando se fala de moeda social, quando a gente trabalha com catador, é um tema muito recorrente, assim, em diferentes territórios e diferentes iniciativas. Eu já ouvi falar, já tive contato sobre essas moedas sociais. E vocês foram dando um exemplo de outros grupos, assim, da agroecologia, agricultura familiar, e para mim, nesses espaços, assim, é muito claro o quão sustentável são essas moedas. Mas quando a gente olha para a lógica dos resíduos, apesar de existirem muitas iniciativas, até hoje eu não vi nenhuma que fosse sustentável a longo prazo, sem incentivo de recurso, sem injeção, né, de recurso direto externo, né? Porque quando a gente fala da realidade dos catadores, a gente tem uma lógica onde aquele material ele já não paga as contas de uma cooperativa, de uma associação. Então, hoje as organizações, elas só pela venda do material já não se subsidiam, né? Mas quando a gente fala das moedas de cota, de troca, a primeira coisa que se pensa é, igual a Simone deu exemplo aí, né? A galera pega o empréstimo e devolve aquilo em quantidade de resíduo, né? Mas eu queria ouvir um pouco das experiências que vocês conhecem muito mais de moeda regenerativa do que eu, que já pude ouvir aqui. É, como tornar essas moedas sustentáveis a longo prazo, sabe? Eu vejo que esse é o principal desafio. Eu acho que as iniciativas, elas começam, mas é o que a Simone falou, não dá para pagar tudo em moeda social. Então, como que a gente faz a roda ser sustentável a longo prazo? Obrigado, Camila. Seja bem-vinda aí a esse coletivo da plataforma, né? Eu acho que essa é uma, como a gente falou lá no início, né? É uma pergunta que é um grande desafio, né? É, tem diversos pontos, né, que a gente pensou, né, a partir dessa. É uma das nossas perguntas também, como fazer isso se tornar sustentável. São, né, como o Beto colocou, a gente tem alguns experimentos coletivos, e eu acho que tem algumas coisas que são pistas para responder essa pergunta que você colocou. Mas são pistas e que a gente vai ir descobrindo junto. Uma é o que a gente falou, do ritmo e da frequência.
Então, se a gente acelera demais, é igual você está fazendo uma maratona. Se você acelera demais no início e chega lá no meio do caminho, você já está cansado, você não consegue terminar a maratona, né? Se a gente começa, enquanto coletivo, enquanto tal, cair numa dinâmica de não acreditar, cair numa dinâmica de tipo, não deu certo aqui na minha primeira tentativa, tal, não sei o que, sair, tal, e começa uma rotatividade, um ciclo tal de muita gente saindo e voltando, né? Essa turnover, digamos assim, também tem o risco de acabar, né? Ou a gente começar a gerar numa frequência também de medo, de insegurança, também tem o risco de não se tornar sustentável. É uma tarefa muito difícil, porque tem toda essa questão da cooptação do sistema, e, de certa forma, o sistema não quer que isso rode mesmo, né? Mas eu vejo que tem uma questão que, para nós, a gente acredita que é muito importante, que é a da diversidade, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma moeda nichada, assim, né? Por exemplo, só catadores, vai estar gerando ali praticamente o mesmo tipo de recursos, né, de uma própria cooperativa. Então, fica difícil, por exemplo, de agregar valor aquele próprio recurso que está ali, né, e ir aumentando o valor dele, e colocando ele em fluxo, em comunicação tal e tudo mais. E tem essa questão digamos assim, né, de como que eu faço essa rede onde eu possa comprar tudo. E aí eu vou acabar passando um pouco lá para frente, Deise. Eu vou só completar, assim, reforçando, você falou agora da rede, né? Então, comunidade também, que a gente já viu alguns exemplos aí no passado que por falta de comunidade, de relações, que significa falta de confiança, a moeda acaba morrendo. E a outra coisa também é circulação, é estímulo da circulação das moedas, porque se ficar parado também morre, né? Sim. Bem, a gente falta meia hora, né? Então, eu vou, aproveitando essa conversa, essa pergunta que a Camila fez, eu vou mostrar a ferramenta que a gente construiu até então. Não se desespere, é uma planilha, mas não fiquem receosos por ser uma planilha. Mas eu nem sei se eu vou abrir a planilha aqui, eu vou só comentar algumas coisas que eu acho que é importante. Primeiro, que em função até dessa questão da sustentabilidade e pelas experiências que a gente tem, então, por exemplo, vou dar uma experiência prática minha, do Beto e da Deise, né? Quando eu e a Deise começamos a plataforma Caleidoscópio, nem tinha moeda ainda, mas tinha a questão da gente fazer uma série de trocas, né? E aí ficou eu e a Deise focada ali no bebê que estava nascendo, empolgado pra caramba, tal, e esse bebê nascendo, e aí a gente começou a investir tanto tempo na construção, né, da própria Caleidoscópio, que começou a faltar fôlego da gente mesmo, enquanto empreendedor, tal, de subsistência e de como que a gente faz, tal, não dá para conciliar as duas coisas. Foi quando a gente resolveu chamar o Beto, né, e outras pessoas também vieram, Beto, Marcela, Átila, Maria Clara, tal, alguns ficaram mais tempo, outros menos, né, e pensamos que bastava distribuir, né, tipo as ações. Isso ajudou? Ajudou, mas também teve os desafios que quando você distribui e tal, não sei o quê, se não tiver ali com os acordos muito claros, começa a minar também a confiança, começa a gerar medo, insegurança, o que um pensa, o que o outro pensa. Então, assim, diante disso, a primeira coisa que a gente fez é fazer uma moeda como se fosse uma moeda híbrida. Então, ela gera. A nossa proposta é que um regen gere 50% em regen e, no mínimo, 50% em dinheiro. O que isso significa? Então, vamos supor, eu estou precisando de um advogado. Vou contratar a Natália, que faz parte ali da rede e que está disposta a trabalhar uma parte em regen.
Natália, quanto que é? Ah, não, tal, vou aqui negociar com ela, tal, a questão do regime. Mas no mínimo, né, não que tenha que ser isso, mas no mínimo 50% do valor dela, ela pode até me dar um desconto, porque eu estou aqui na Caleidoscópio e tal, mas no mínimo 50% do valor tem que ser pago em moeda real, né, em real mesmo. Né? Para quê? Para a gente evitar essa dificuldade da sustentabilidade. Aí vocês podem. E aí tem outras questões, outros detalhes aqui que a gente vai comentando com calma, mas deixa vocês entendendo um passo depois do outro. Beleza. Só que, por exemplo, a Natália pode pensar, pô, mas aí eu vou entrar e vou dar um desconto? Não, não necessariamente. Ela pode, inclusive, falar: não, meu preço é tanto, eu vou pagar 100% do valor que ela falou, e mesmo assim a gente colocar 50% em regime. Então, por exemplo, é como se o produto dela, em vez de valer 100, começasse a valer 150. R$ 100 em real e R$ 50 em regime. Né? Ou até 200, tanto que a gente fosse combinar ali de quanto que vai valer em dinheiro e quanto que vai valer em regime. E aí eu vou ter que. Então, até aí tá claro? Dúvidas? Se tiver dúvida, fala que eu volto um pouquinho ou eu acelero para poder contar. Fala, Mônica. Essa parte dos 150% não ficou claro, ficou confuso. Tá. É porque assim, a gente está operando na dinâmica da abundância, tá? Então eu posso tanto considerar que eu vou dar um certo desconto aqui e vou colocar um outro tanto em regem, e aí vocês vão ver que tem uma validação do regem, né, para poder isso valer a pena, que aí a validação do regem é a gente circular junto com o dinheiro as outras três dimensões, que é do conhecimento ambiental e social. Então, por exemplo, nesse exemplo da Natália, ela pode falar comigo assim: em vez de eu te vender esse contrato por R$ 100, eu vou te vender por 50. Vamos supor que ela vai pegar o limite do que a gente está falando que é o mínimo, né? Que é 50%. Aí eu vou combinar com a Natália. Natália, mas para poder ficar justo, não adianta você só me dar um desconto, que senão você vai começar a entrar em escassez. Para entrar em escassez, a gente vai circular as outras dimensões. Então, ó, das coisas que eu faço, tem alguma coisa que você gostaria para a gente poder validar o regime e ser benéfico para você também? Ah, não, Simone, não tem nada que eu gostaria. Ah, então talvez tenha um contato. Eu tenho aqui uma rede de 1.500 empresários aqui em Belo Horizonte que também precisam de serviço jurídico. Se eu colocar você nessa rede ou arrumar um encontro para você ir lá falar do seu trabalho nessa rede, isso é bom para você? Aí ela pode falar: nossa, isso é muito bom para mim. Então, eu validei o meu regime, parte do meu regime, com essa iniciativa que eu fiz em troca para a Natália. Tá? Aí, a Natália vai ganhar, digamos, 50% em dinheiro, outro percentual por esses contatos que eu estou abrindo, essas portas que eu estou abrindo de comunicação para ela, e ela ainda vai ganhar um outro percentual na segunda validação do regime, que eu vou fazer, toda vez que eu for validar o regime, eu faço uma ação que é benéfica para a Natália enquanto pessoa, porque a gente precisa cuidar da abundância na singularidade e no individual de cada um, mas eu também vou fazer uma coisa benéfica para o coletivo inteiro. O que vai ser benéfico para o coletivo inteiro? Por exemplo, eu vou entrar numa campanha de plantar árvore, por exemplo. Estou cuidando da regeneração de um coletivo maior. E essas duas ações, tanto da Natália, lá falando com as pessoas, os empresários, tal, não sei o quê, como eu plantando as árvores, vão ser inseridas a comunicação disso na própria planilha. E aí sim eu validei o regime. Então, é como se a Natália tivesse ganhado, né, o contrato, uma parte do contrato, então ela gerou ali alguma coisa em dinheiro para ela não cair na escassez, uma vez que a gente ainda precisa de dinheiro.
ela gerou um outro tanto em contatos que ela vai participar, e aí ela vai ter como divulgar, tal, não sei o quê, e ela vai ainda ganhar uma divulgação de bem comum, digamos assim, como se fosse uma responsabilidade social desse coletivo, que ela também vai poder divulgar. E não só ela, mas, por exemplo, eu, que não estou nessa negociação direta, posso falar, gente, eu estou participando de uma rede da plataforma Caleidoscópio, que a gente está operando em moedas sociais. Em 6 meses, a gente plantou não sei quantas árvores, a gente fez não sei o quê, mas não sei o quê, fizemos compostagem, mais tantos quilos de compostagem, mais isso, mais isso, mais isso. Isso também vai agregar valor para a minha marca pessoal, para a marca do meu negócio. Né? Não sei como que cada um vai acabar entrando. Então, essa parte ficou ok? Deu para entender até aqui? Vou te responder, Mônica, ainda está faltando a outra parte. Mas vamos supor que a Natália está lá numa época, pegando você de Cristo de exemplo, né, Natália? Mas vamos supor que a Natália está numa época que ela não pode dar desconto, que senão ela não vai pagar as contas dela. Então, ela vai cobrar os R$ 100, que é o serviço dela, e eu vou pagar os R$ 100. Só que, além dos R$ 100, eu vou falar com a Natália. Natália, para a gente exponencializar e você não ficar girando nesse sufoco que você está, tal, não sei o quê, vamos fazer 50 em regime também? Né? Então, eu vou entregar para a Natália como se fosse 150, R$ 100 em dinheiro e 50 em regime. O que vai ser em regime? Ah, Natália, o que seria bom para você? Eu fazer um depoimento do seu serviço? Então, vou te validar com um depoimento, os R$ 50, e vou os 50 regens, e vou te validar com a construção de, sei lá, 5 composteiras. Eu estou dando exemplos ambientais aqui, mas poderiam ser outras coisas, poderia ser. E eu vou fazer uma oficina de empreendedorismo numa comunidade vulnerável aqui para exponencializar X coisas que a comunidade está me pedindo, e eu vou validar meu regime lá. Pronto. Né? Ou eu vou fazer a aplicação do jogo de forma voluntária para estimular a colaboração em algum outro contexto. Enfim, pode ser diversas coisas que a gente vai combinar entre as pessoas que estão interessadas. E aí, em vez de ser um desconto, eu vou exponencializar a moeda para além da moeda financeira. Consegui explicar agora, Mônica? Sim, agora ficou melhor de entender. Obrigada. Dúvidas, gente? Pensando aí só no privado aí, se quiser trazer a conversa para o coletivo, bem-vinda. Beto? Eu acho que é legal a gente trazer que as dúvidas com certeza vão acontecer. Pode ser que tenha dúvida, mas não consiga nem expressar essa dúvida nesse momento, porque demanda prática, né? Por isso que a gente falou ali do ritmo e da frequência, né? Ir ali para começar o ritmo, para a gente entender efetivamente como que isso vai rodar na prática. E aí eu trago isso como um convite, né, para todo mundo, para que a gente caminhe não só no sentido do saber, mas também do saber fazer, né, da gente aprender em conjunto e também fazer os ajustes que forem necessários. Mas como a Daisy já deu, de certa maneira, um spoiler, né, vamos brincar assim, no chat, como a gente tem a premissa dessa regeneração, lá na moeda social, parte do retorno é social e parte é coletivo. Então, na hora que a gente vai para a prática, isso fica um pouco mais fácil de entender. Porque eu, provavelmente, se fosse meu primeiro contato, eu ainda não teria entendido. E não tem problema, que a gente vai ter a oportunidade de fazer isso girar e vocês irem entendendo como isso funciona. Acho que aqui uma galera passou em 94 pela mudança, né, do Cruzeiro Real para o Real. Eu era muito jovem naquela época, quando eu lembro. E, e foi um momento em que a gente teve que entender ali, né? Uma moeda de um jeito, a outra do outro, as duas em paralelo. Mas a gente aprendeu.
a lidar com aquilo. Então, agora, e aí por isso que é também necessária a frequência, a gente acreditando que isso reverbera e expande, a gente consegue se dedicar para se posicionar, para ir aprendendo com o tempo. Então, é um convite do aprendizado. Bem, eu vou aproveitar essa fala do Beto e vou contar um pouco de como que a gente imagina de fazer esse convite de forma operacional, né? Então, como que a gente exponencializa nessa transição, né? Primeiro, a Deise costuma falar muito de que ela costuma brincar com os vetores, né, Deise? Vou roubar seu exemplo aí. E ela fala sempre assim, o que importa é a gente estar no mesmo sentido, né? Então, se a gente tiver aqui nesse coletivo, tiver no mesmo sentido, mesmo que tiver um vetor que está grandão, está colocando muita energia, e um vetor que está colocando pouquinha energia, não faz mal que a gente continua fazendo o fluxo acontecer. O que não pode? Não pode é alguém chegar aqui e começar a, tipo, querer só detonar, querer abaixar a frequência, querer atrapalhar o ritmo, travar tudo, brigar, discutir. Aí a gente vai, de certa forma, falar assim, gente, vamos retornar algumas casas aqui para ver se o vetor gira na mesma direção, né? Então, o nosso convite é primeiro esse, da gente pensar assim, vamos para uma... Mas aí você pode falar assim, mas isso tudo é muito novo para mim, não entendo nada disso, estou achando que tem umas ideias que pode até fazer algum sentido, pode ser um experimento legal, mas eu não confio ainda e eu quero só observar. Tudo bem, a gente quer você como observador e quer, inclusive, que você traga, inclusive, as coisas que são objeção para você, né? Isso não... Críticas, mesmo que sejam dúvidas, não é negativo. Então, eu estou aqui com muito medo, porque eu não posso investir nisso e depois, se isso não trouxer resultado para mim, eu vou entrar numa dinâmica de escassez e tal. Expor esse medo, trazer essas perguntas, esses questionamentos que são todos benéficos, porque vai ajudar a gente a pensar como que a gente reverte esse vetor que está ali travando o fluxo, mesmo que seja um fluxo individual seu, para a gente poder tentar explicar, tentar construir uma resposta junto, né? E todas as respostas a gente vai ter, né? Então, é por um outro lado. Agora, vamos supor que você quer realmente exponencializar. Nossa, eu acredito, quero comunicar isso, quero fazer circular essa moeda. Então, você pode vir participar do experimento, pode proporcionar diversidade, convidando outras pessoas para poder estar junto. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que a nossa diversidade está carente, e aí a gente pode ir atrás de pessoas, né? Vamos supor, nossa, ia ser muito legal que a gente tivesse um supermercado, igual é muito das comidas, das moedas locais e sociais. Então, vamos em cada região ir lá conversar e tentar achar um supermercado para poder em cada cidade que tem aqui do participante ter um supermercado. Então, enfim, o como a gente vai fazer para acreditar, para comunicar, para circular, para participar do experimento, para proporcionar e ainda para anotar as reflexões e pensar nessa reflexão, ação, reflexão, a gente vai descobrindo o caminho, né? E como que é esse caminho? Enfim, a gente tem essa planilha que hoje, como primeiro encontro, a gente está optando, inclusive, nem abrir ela, mas esse exemplo que eu dei para a Natália, por exemplo, a gente já consegue circular nessa planilha, ou então até o pessoal do Festival Regeneração, que está aqui, a Carla, o Rui, a Alice, que está aqui, tal, que o Márcio, o Pedro, que já participaram do Festival Regeneração e que já tem regente, já está aqui dentro da planilha, mas a gente achou que seria muita informação se a gente fosse abrir planilha e mostrar na prática, ali nos números, como que isso funcionava. Então, a gente resolveu deixar isso para um próximo momento, né? Então, uma vez por mês, a última segunda-feira de cada mês, a gente tem um encontro tipo esse, e a nossa ideia é ir fazendo uma espiral de pensamentos, tal, disso, né? E de próprios experimentos. Então, no próximo mês, a gente teria esse momento de apresentar a planilha. Mas aí tem gente nova chegando. Beleza, a gente vai dividir a sala, o Beto, ou a Deise, ou eu vai para uma sala para explicar para quem está chegando, e para quem já veio, vai ter uma segunda sala, que é para poder apresentar a planilha e aprofundar de como que isso funciona.
Outra forma importante e que é interessante para quem quiser participar do experimento, entrar para o grupo do WhatsApp. Por quê? Enquanto a gente ficou aqui falando muito tempo dos recursos. Lógico que vocês fizeram aí uma apresentação no início, mas, por exemplo, direito, né? Tem diversas, eu peguei você mesmo, por exemplo, hoje, Natália. Direito, tem diversas, tem lá direito de família, direito do consumidor, direito de não sei o quê. Pode ser que a Natália pegue alguns ramos e não pegue outros. Ela simplesmente falar que é do direito, para mim ainda é muito raso, né? Então, o objetivo desse grupo, a gente vai ter de hoje, né, digamos assim, até o próximo encontro, momentos que a gente vai estimular a conhecer esses recursos, entendeu? Ah, mas eu vou ter que fazer uma tarefa a cada dia? Não, vai ser num ritmo bem e numa frequência bem lenta por enquanto. Você vai ter uma semana, por exemplo, vamos supor, primeira semana, já vou até contar as tarefas para vocês que a gente pensou para iniciar. Primeira semana, vamos colocar quais são os nossos conhecimentos e o que a gente pode contribuir. Então, por mais que a Natália é do direito, ela também tem a constelação familiar, né, sistêmica, tem mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Ela vai poder apresentar esses conhecimentos e esses recursos. E aí a gente vai fazer ali um mapa desses recursos de cada um. Aí depois, na segunda semana do mês, quais que são as infraestruturas que a gente tem que está ociosa e que a gente poderia colocar para circular? Eu brinco, por exemplo, que eu tenho que pagar todas as hospedagens dos 5 anos, então na minha casa sempre tem cama sobrando para eu equilibrar o sistema e eu poder viajar daqui a uns dias de novo. Então, aqui sempre tem lugar, ou vaga no carro para ir para a cachoeira. É um outro recurso que toda sexta-feira a gente vai para a cachoeira junto com a Débora, que está aqui, para não deixar eu mentir, também pode ser um recurso que a gente coloque em circulação, né? Então, assim, enfim, diversas possibilidades. Na terceira semana, vamos conversar sobre quais são os recursos sociais que a gente tem aqui. Na quarta semana, quais são os produtos e serviços que a gente tem. Isso a gente já se conheceu. No mínimo, de você ter participado disso, você vai estar podendo contar sobre você e sobre o seu trabalho para, sei lá quantas pessoas tem aqui, 14, 15 pessoas que tem aqui, né? E no próximo encontro, depois que a gente já tiver conhecido esses recursos, a gente vai apresentar a planilha para vocês compreenderem como que vocês podem ir fazendo troca. Porque pode ser que nesses recursos já surja ali. Nossa, estou precisando muito de uma psicóloga, e a Débora é psicóloga. Aí eu vou começar ali, Débora, você quer, tal, não sei o quê. E aí, essas negociações iniciais, a gente pode até fazer meio mediada, sabe? Tipo, gente, funciona assim, não, isso pode, isso não pode, tal. Ou a gente pode usar o próprio grupo para poder perguntar isso, entendeu? E aí a ideia é da gente ir experimentando isso. Pronto, parei de falar, temos 10 minutos para escutar vocês. Vou até parar de compartilhar para ver a carinha de todo mundo. E pronto. Diga, Beto, você que está com a mão levantada, depois a gente passa a palavra para todo mundo. Tá bom, eu queria voltar no compartilhamento. Tem que é uma parte de fundamento importante, a tela anterior a essa. A gente traz aqui muito da sabedoria da natureza, que é Que um aí é bem valor antes disso. base para a gente, né? E quando a gente fala da sabedoria da natureza, a gente está falando em entender por que que essa moeda ela é exponencial, né? A partir da hora, né, a gente tem ali os fundamentos de reciprocidade, complementariedade e interdependência como premissas para essas trocas, né? Então, de um lado, eu tenho uma rodinha para essa bike rodar, que é a moeda real, mas, de outro lado, ela se torna exponencial por ela estar lastreada também na reciprocidade, na capacidade complementar e na interdependência. Então, quando a gente traz essa visão da natureza, a gente está entendendo que as coisas na natureza nascem e morrem, mas que a cada nascimento, crescimento, é, não vou dizer envelhecimento, mas o perecer, né, e depois a finitude, a finitude ela também gera o nascer, né? Então,
tem uma visão aí relacionada com o próprio ciclo da moeda, que está muito lastreado na sabedoria da natureza e em como esses regens vão rodar. Então, a gente tem a premissa, por exemplo, de que eles não fiquem acumulados, mas que eles estejam sempre circulando. Se acumular, ele começa a estragar e, de repente, ele não tem mais valor. Então, ele tem que estar sempre circulando. Então, são princípios que são importantes para a gente e, eventualmente, vocês vão ver a gente falando, porque também é valor fundamental dentro do que a gente está trazendo como princípio para essa moeda. Pronto, acho que eu já consegui trazer aqui. E o meu é só um Reis, eu recadinho vou rápido. passar para você, mas é para os outros falarem, não é para a gente não. Sim, é um recadinho rápido só para para a gente não esquecer que a gente está começando um processo de orientação profissional e de carreira essa semana, começa ou essa semana ou semana que vem, na verdade, né, Beto? Até quarta que vem, na verdade, vai começar, e que quem já quiser experimentar fazer isso dentro da lógica do Regem pode fazer, tá, gente? Então, da lógica de pagar uma parte, metade em dinheiro, metade em outras moedas. A gente já está aceitando regens aí, no caso. Só falar direto com a gente que a gente conversa sobre isso depois. É, pegando carona, Daisy, na sua colocação, já estamos aceitando regém, mas a gente que chegou agora, da onde vem o nosso regém inicial? Qual é o ponto de partida dessa história? A ideia, Mônica, é que a gente entre para o coletivo, inicie o experimento, comece a nos conhecer. A partir do momento que a gente passar esse primeiro mês nos conhecendo, pode ser que tenha mais pessoas que queiram o seu trabalho. E aí você vai, por exemplo, vamos supor que você conseguiu e ganhou o seu trabalho, né? Conseguiu, por exemplo, lá alguém interessado. Esse alguém interessado, ele vai te pagar um percentual em dinheiro e um percentual em regime. Aí é uma das formas de você ganhar regime. Outras formas de você ganhar regime. A gente está falando que é importante a gente lastrear a moeda tanto em coletivo quanto no individual. Então, por exemplo, vai ter algumas ações da Caleidoscópio, né, que é para um bem comum, que é para um coletivo, por exemplo, o próprio Festival Regeneração. Quem participou do Festival Regeneração, a gente garantiu o regime. Então, por exemplo, a pessoa, não lembro mais quanto era a inscrição, R$ 200. Foi R$ 200 em dinheiro, mais R$ 200 em regime, alimentando aquele coletivo, entendeu? Então, e isso, a partir do momento que a gente vai participando, a gente vai descobrindo possibilidades. Outra forma, vai ter as rodadas de negócio. Na rodada de negócio também vai ter possibilidade de você ganhar regime, né? Então, vai ser a Deise colocou um regém é igual a R$ 1, teoricamente sim, né? Se a gente estiver falando dos 50%, mas aí tem outras dinâmicas que não necessariamente é o lastro 1 para 1, né? Se a gente estiver falando de 50% é 1 para 1, senão não seria. Para a gente ter uma ideia inicial, né, sim. Sim, Então, por exemplo, quem teve no Festival Regeneração que pagou R$ 200 para estar lá, recebeu esses 200 regens iniciais ali, né? sim. E aí, Mônica, eu acho que te mostrando um pouco mais na prática, quem se inscrever no Raiz, por exemplo, que é um trabalho que o preço em real é R$ 1.500, 1.497. A pessoa pode pagar é, 50% em espécie, né, em dinheiro ali, em N formas de pagamento, e também ela, teoricamente, né, se eu olhar na visão primitiva econômica, ela fica com a gente fica com um crédito de mais 750 regens com essa pessoa, que aí a gente vai entender como que essa troca pode ser estabelecida. Mas ela entra
ela não tem regém, mas ela já entra tendo porque ela está com disponibilidade para fazer essa troca, né? E aí ela pode tanto adquirir regens para ir ajustando isso, adquirir no sentido de ir gerando as trocas, porque eles não são compráveis, né? Ou também fazendo ofertas e gerando entregas no individual e no coletivo que vão sustentando esse valor que foi substituído de real para regente. Um outro exemplo, por exemplo, para ficar mais claro, né? Outro exemplo, por exemplo, que lindo. Mas vamos supor que a gente está lá dialogando em coletivo e chega à conclusão que ah, nós gostaríamos de exponencializar uma ação X, Y, Z que vai contribuir com as quatro regenerações. A gente também pode definir que, assim como a Caleidoscópio construiu o festival, a gente pode definir que isso também vai valer regime, né? E pode ser uma decisão coletiva ali enquanto a gente estiver exponencializando. Não precisa, o que eu quis dizer é que não precisa partir só da Caleidoscópio. Vamos supor que algum de vocês tem algum projeto que gostaria de impulsionar e que acha que tem sentido com as quatro regenerações, também pode conversar, também pode colocar lá no grupo que a gente vai pensar como que a gente operacionalizaria isso via regime. É meio construído, Mônica, não tem uma resposta certa, única e padrão. E aí, por enquanto, vocês são o banco. Por enquanto, a gente é o banco, mas a ideia é que a planilha seja aberta depois. Mas, por enquanto, ela está fechada para ninguém apagar as fórmulas, porque Não, tem 50 mil fórmulas que lá eu tô. dentro. E aí, como é que a gente faz para o Regem não sumir de uma hora para outra? Quem é o banco? Quem que é o Banco Central? Não, eu não A gente não não é o sei. banco, a gente é a gestão do banco. Eu entendi, Sim, entendi. por Sim, enquanto, sim, a Natália, ideia é mas tipo, quem é que está gerindo isso, está garantindo que o meu Regem está lá dentro, assim como o meu real hoje está garantido, que está, né, dentro de uma garantidora por trás disso que eu vou abrir, vai estar lá, né? é, Essa é a minha. Entendi. Então, é tudo com. Vocês estão gerenciando isso. por enquanto, sim. Depois a planilha vai ficar aberta. Enquanto a gente está nesse experimento pequeno, vai ser dessa forma, até para a gente poder fazer o experimento e testar. E depois a nossa ideia é que se torne realmente uma criptografia, e aí que venha essa parte mais técnica aí, com o Rui até balançou a cabeça, fiquei curiosa agora, mas é, Analista de sistema não tem jeito, Simone. Falou em planilha aberta, entra, ó, infarta, dá palpitação. eu concordo com você, Rui, mas a gente acabou optando por esse caminho, e até por isso que a gente está fazendo pequenininho, vai ser um grupo de no máximo 20 pessoas, não vai ser mais do que isso, para a gente começar a experimentar tal e tudo mais, e para ser um risco pequeno para todo mundo que vier, né? Mas para a gente, inclusive, ter como passar depois para a programação quais são os acordos que a gente realmente quer. Então, vai ser um protótipo inicial. A planilha, eu espero, o Rui vai olhar para a planilha e vai falar assim, está muito mal construída, né? Lógico, mas fora o Rui, eu acho que está razoável a Já estou construção da ansioso para planilha. ajudar no sistema. Mas a ideia é evoluir para isso, né? Evoluir para a gente ter aplicativo, ter criptomoeda. Aí, Rui, um projeto para você. Então, aí. Vai ficar rico de regem. Aí, ó, Mônica, o Rui acabou de descobrir que ele tem uns regens aí já que ele consegue trazer pro banco. Gente, a gente está dando aí a nossa hora que a gente combinou. Acho que o Pedro queria falar alguma coisa, a mão estava levantada. Uma das coisas que a gente sempre preza é isso de acabar na hora. Então, assim, deixando já que a gente está nos excedentes aí do tempo. Pedro, Não, acho que responderam. A minha dúvida era mais da escalabilidade mesmo. Então, a ideia é começar num grupo pequeno e depois utilizar outras ferramentas e meios para escalar, né? isso.
Porque a pretensão é que a gente escale e isso ganhe volume em termos de conhecimento de pessoas, utilização, para que isso viralize, vou usar o termo que eu conheço mais, e vire um sucesso. Acho que é isso, né? Mas a ideia no início é começar com esse grupo. Tá bom, entendi. Obrigado. Ritmo e frequência. Nossa ideia, ninguém aprende a andar em duas rodas e já sai a 200 por hora numa moto. A Com gente vai certeza. começar com uma bicicleta com rodinha. Tô Por isso que tica, as beleza. rodinhas, tá, Rui? As rodinhas é o sistema na planilha. Tá joia. Obrigado. É isso, gente. Quem tiver chegado até aqui e quiser entrar lá para o grupo dos regentes, tal, não sei o quê, ou escaneie o QR Code que eu vou colocar aqui na tela de novo, ou então me chama que a gente acrescenta lá no grupo, ou se já estiver dentro da comunidade, vai estar vendo lá um grupo de moedas, que é por onde a gente vai comunicar sobre esse experimento, tá? E também quem quiser mais informação do Raiz, a gente vai mandar para vocês o link e quem quiser tirar dúvida pode me chamar ou chamar a Dei. Raiz, Deise Beto, moedas pode ser Simone, só para a gente dividir. Eu Gente, já obrigado pela escaneei presença. aqui, eu já escaneei para o grupo, eu e a Carla aqui, e foi para aprovação. Vamos ver se a Deise aprova. Tá bom. Mas é a Simone que tem que aprovar. Não, é que Então ela... é isso, gente. Quero agradecer a presença de todo mundo, a disponibilidade, a curiosidade. A gente vem aí com um olhar de design, então por isso que a coisa não vem pronta, né? Vem muito no campo do experimentar e o convite realmente é para construirmos, como a gente acabou de falar, com ritmo e frequência, indo devagar porque temos pressa e contribuindo para que a gente gere regeneração, né, para as pessoas, para as relações, para as organizações e também para o planeta. Isso, gente, está encerrado. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa e quiser ficar um pouquinho mais, a gente sempre fica, porque a gente nunca quer ir embora. Mas, indo para o caminho de encerramento aí, quem se precisar sair, sinta-se à vontade de sair, dar o tchau de sair. Quero agradecer, muito obrigado, mas eu preciso sair. Eu gostaria de ficar mais tempo batendo papo com vocês, porque eu adoro, mas eu preciso sair mesmo. Obrigada, viu, gente? Adorei. Nossa, maravilhoso isso. Sensacional. Beijo, Rui, beijo, Carla. Obrigado pelo Obrigada, convite. gente. Tchau. Tchau.